Teremos uma sessão que vai discutir o papel das instituições superiores de controle para uma fiscalização parlamentar eficaz. Essa sessão pretende examinar o core business, né? A área-chave de atuação de uma instituição superior de controle, ou seja, a condução de auditorias, os diferentes tipos e os desafios decorrentes desse exercício. Eu farei uma apresentação inicial e serei seguido pelos colegas de Portugal, Moçambique e Guiné-Bissau. E, ao final, teremos a oportunidade para ainda perguntas e respostas. É assim que está estruturada a sessão. Eu peço licença para falar de pé, porque eu sentei lá no fundo e percebi que os colegas lá de trás têm um pouco mais de dificuldade de ver quem está aqui sentado. Então, se me derem licença, os colegas da mesa, vou pedir para falar de pé. Bom, o tema é bastante amplo. Papel de uma instituição superior de controle para uma fiscalização parlamentar eficaz. E o foco é a auditoria. É evidente que o papel de uma instituição superior de controle ele vai além do que realizar apenas auditorias. A auditoria é um instrumento para o cumprimento desse papel. E tem a ver, evidentemente, com todo o sistema de controle da administração pública. Então, a primeira pergunta que me coloco é de que controle estamos a falar. Se formos para uma classificação bastante simples dos diversos controles da sociedade, sobre a própria sociedade sobre o Estado, é evidente que estamos a falar do controle que o Estado exerce sobre ele próprio. Esse é o nosso objeto nessa sessão. Parece simples, mas, regra geral, há alguma confusão quando colocamos a discussão desses controles. O que é controle externo, o que é controle interno e o que é controle social. Há alguma confusão em relação a esses conceitos. Um dos nossos objetivos é clarificar um pouco e colocar a discussão de que, de uma forma bastante sintética, poderíamos dizer o controle interno, ele integra a própria administração, ele faz parte do dia a dia da gestão, né? Não confundir controle interno com auditoria interna, esse é outro aspecto importante. O controle externo, ele de certa forma, ele está na administração, mas mantém esse pé fora pelo requisito de independência e de opinião externa. E o controle social, que na realidade seria a forma mais ampla, exercida inclusive sobre esses sistemas de controle, externo e interno. Então, nosso objeto aqui é o controle exercido pelo Estado sobre o próprio Estado. Se pegarmos a conhecida pirâmide do controle, a Intosai gosta bastante de utilizar. Temos na base o controle interno, como atividade diária, atividade de gestão, a auditoria interna, né, que é intermitente, né, e verifica o cumprimento pelo controle interno dos requisitos básicos de atuação, e aqui falando especificamente na gestão financeira, a auditoria externa e o parlamento. Eu acho que essa pirâmide dá uma boa visualização do que é que estamos a discutir e qual a complementariedade das instituições ligadas a cada uma dessas funções. Chegamos na auditoria externa, foco do nosso trabalho nessa sessão, e aí estamos a falar de instituições superiores de controle. Vou pedir licença para usar expressões em inglês, porque o jogo de palavras não faz sentido a não ser em inglês. As funções básicas de uma instituição superior de controle, que é oversight, insight e foresight. Basicamente, é isso que faz uma instituição superior de controle. Oversight, quer dizer, a fiscalização, a função mais usual e mais percebida da fiscalização das receitas e despesas de acordo com determinado quadro normativo.
Insight quer dizer a contribuição da ISC para o aperfeiçoamento da gestão pública, por exemplo, através da avaliação de programas, políticas públicas e seus resultados. E o Foresight, identificação de tendências, emissão de alertas, por exemplo, sobre desafios futuros, antes que se tornem crises. Esse é o caso típico da dívida pública, por exemplo, em alguns países. A Instituição Superior de Controle tem esse papel de alertar sobre o rumo da dívida. É o caso também típico da indústria extrativa, do uso das receitas advindas desse setor. Mas aqui temos uma visão mais ampla dessas funções, mas eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno vídeo, 3 minutos apenas, que eu acho que fala mais do que uma exposição completa. É um vídeo que foi produzido inicialmente em inglês e depois o Tribunal Administrativo de Moçambique, em parceria com a GIZ, quem confia nos governos? Infelizmente, a resposta para esta pergunta é ninguém ou praticamente ninguém. Este é um problema estrutural. A única forma de alterar esta percepção é através de ações institucionais de longo prazo. Como as instituições supremas de controle podem contribuir para o desenvolvimento de um país? O fortalecimento do controle externo das contas públicas encoraja as autoridades públicas a agir de acordo com o Estado de Direito e promove um sistema de verificações e balanços. As ISC promovem a accountability, auditando o governo sobre a utilização do dinheiro público. As ISC atuam como agentes de reforma, fornecendo recomendações importantes para as alterações estruturais. As ISC melhoram a transparência. Os relatórios fornecem informação importante para o Parlamento, meios de comunicação social, organizações da sociedade civil e cidadãos. As ISC contribuem para o desenvolvimento e para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, fazendo com que as ações governamentais sejam mais eficazes e centradas nos cidadãos. As ISC aumentam a legitimidade através do reforço da confiança dos cidadãos no Estado. Portanto, as ISC desempenham um papel fundamental na promoção da boa governação. As auditorias não são um fim em si mesmo, mas parte indispensável de um sistema de legalidade, eficiência, eficácia e de economia da gestão pública. Apesar disto, as instituições supremas de controle sozinhas não conseguem resolver os desafios existentes. Os seus serviços e resultados têm de ser utilizados. As ISC não podem funcionar isoladamente. Os parlamentos e as ISC desempenham funções essenciais e complementares na fiscalização do orçamento e na garantia de uma gestão responsável por parte dos governos. As agências de anticorrupção, a sociedade civil, os meios de comunicação social e os cidadãos são fundamentais para divulgar os resultados da auditoria e exigir mais transparência e responsabilidade. A Resolução A/66/209 da ONU incentiva os seus Estados-membros a continuar com o desenvolvimento de capacidades das instituições supremas de controle para promover a boa governação e o desenvolvimento. Um pré-requisito para o seu papel como promotor da boa governação é a independência das ISC. É fundamental que as ISC trabalhem com uma excelente qualidade, devido à natureza do seu trabalho, rever as ações dos outros. As ISC apenas conseguem obter respeito e autoridade se conseguirem demonstrar que são geridas com padrões elevados. Por conseguinte, a cooperação para o desenvolvimento tem que apoiar as ISC, fortalecendo as suas funções como auditor independente do governo e contribuindo para um contexto compatível com os princípios da boa governação. Neste contexto, o trabalho das instituições supremas de controle é um elemento fundamental que pode ajudar a construir a confiança dos cidadãos nas atividades do governo. Em Moçambique, o Tribunal Administrativo exerce a função de uma instituição suprema de controle. Bom, eu acho que o vídeo ele nos traz para um papel mais relevante de uma instituição superior de controle. Né? Não somos empresas de auditoria, não produzimos meramente relatórios de auditoria. Temos um papel muito mais nobre nesse contexto.
né, de promover boa governação. Isso já se sabe há muito tempo, agora referendado por uma resolução das Nações Unidas, o que traz o debate também para uma outra perspectiva. Então, é dentro dessa perspectiva de que nós não apenas realizamos auditorias, que gostaria de trazer para vocês algumas reflexões sobre as auditorias. Nosso papel é promoção da boa governação, no sentido de que esse controle exercido pelas instituições superiores de controle deve produzir impacto na gestão pública. O controle não existe pelo controle, né? Não é um controle estéril, é um controle que tem que produzir resultados, é um controle que tem que produzir impacto na gestão. Se não for assim, não faz sentido. É um controle caro e inútil para os sistemas de governação. Para que esse impacto aconteça, nós usamos um instrumento forte. A auditoria é instrumento para o exercício desse controle. Mas, resgatando uma das frases do vídeo, as auditorias não são um fim em si mesmo. Nosso propósito não é realizar auditorias e produzir relatórios de auditorias. Mas, primeiro, temos que discutir, quando falamos em auditorias, do que estamos a falar. Segundo, temos que entender onde é que termina esse processo e que resultado queremos com as auditorias. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer. Todos vocês conhecem, ou a maior parte de vocês conhece esse esquema gráfico do SAI-PMF, a ferramenta desenvolvida pela Intosai para avaliar desempenho das instituições supremas de controle, né? Pela primeira vez temos uma ferramenta formatada especificamente para instituições supremas de controle. Não vou entrar nos detalhes, mesmo porque ele é por demais abrangente, mas esse é o ponto que eu quero destacar daí. Não se avalia desempenho de uma instituição superior de controle pelas auditorias que realiza. Não é à toa que a Intosai estabelece 7 domínios para avaliar essas instituições. Um deles tem a ver com normas e metodologia de auditoria. Um deles. Podemos dizer, sim, que é dos domínios mais importantes, tanto que dos 24 indicadores do SAI-PMF, 9 estão nesse domínio. É, de fato, core business, é, de fato, ponto central de atuação das instituições. Mas não dá para avaliar desempenho de instituição superior de controle apenas olhando para as auditorias. Eu digo isso porque é um erro em muitos programas de apoio de desenvolvimento de capacidades focar em auditoria sem esquecer a integralidade da instituição superior de controle. Dentro desse aspecto, o Mitchell, hoje pela manhã, falou daquela evolução no padrão de atuação de instituições superiores de controle. E eu acho que isso é importante também, antes de falar em auditoria, né? Poderíamos estabelecer graficamente aquilo que poderíamos chamar de maturidade, ou a evolução da maturidade de uma instituição superior de controle. Poderíamos dizer que no primeiro estágio há desafios básicos que têm a ver com a afirmação institucional, marco legal, independência, ampliação de cobertura, criar capacidade institucional mínima. O foco é, regra geral, controle prévio de conformidade. Estou a falar da nossa realidade. Esse é o primeiro estágio. O que eu observo é que o estágio seguinte há um desafio de garantir credibilidade e elevar a capacidade de sanção. Mostrar os dentes do tigre, né? O foco passa a ser controle simultâneo e ex post, auditorias e consequentes julgamentos no nosso modelo. E, num estágio seguinte, promover boa governação, aperfeiçoar políticas públicas, garantir a accountability do gasto público, com um foco numa ação mais seletiva, baseada em critérios de risco, de avaliação de risco, e agregando as chamadas auditorias de desempenho. Poderíamos estabelecer que, regra geral, esse é um percurso que se observa em muitos países.
Aí podemos falar de auditorias. E elas, para serem realizadas, apresentam alguns requisitos básicos. Primeiro, temos que seguir um padrão para realizá-las. No nosso caso, isso é bastante facilitado, porque a Intosai oferece um conjunto de normas internacionais de auditoria para as instituições superiores de controle, que estão alinhadas com o que existe de mais moderno em termos de auditoria em qualquer setor, que se materializam através das ISAIs. Um conjunto enorme de normas e padrões que podem e devem ser seguidos para dizermos que estamos fazendo auditorias. Aí começamos a falar a mesma linguagem. Fazemos auditorias? Sim, conforme determinado padrão. O segundo aspecto é a qualificação dos nossos auditores. Não adianta estabelecer bons procedimentos, bons manuais e não investirmos naquilo que as instituições de controle têm de mais precioso, que é o seu capital humano. Auditores qualificados, há um debate enorme, inclusive a Intosai recentemente lançou um white paper na certificação internacional de auditores, voltado para as SAIs, é um grande desafio. Nenhuma SAI tem programa específico de certificação, normalmente elas aderem a programas já existentes, para Chartered Accountant e tudo mais. Aqui o desafio é um específico para o perfil do auditor público externo. Mas não podemos esquecer da gestão financeira. Não adianta termos instituições de controle extremamente capacitadas, com padrões internacionais, mas que não há o que auditar. A gestão financeira local não segue padrões mínimos que permitem a apresentação, por exemplo, de demonstrações financeiras completas, confiáveis, credíveis, compreensíveis. O que é que se espera do auditor externo nesse caso? E isso se observa em muitos países. Há um foco na atuação do auditor externo e, na realidade, não há o que auditar. Eu vou mostrar uma fotografia que expressa bem isso. O que faria um auditor chegando numa instituição a ser auditada e, ok, eu gostaria de ter acesso aos demonstrativos financeiros e contábeis. Ok, está aí. Pode auditar. Essa é uma realidade. Tudo bem, de muitos anos atrás, em um dos países aqui, cerca de 10 anos atrás, mas era a realidade. Talvez muitos de vocês que trabalham com auditorias se enxerguem nessa fotografia. Eu fui auditor durante 7 anos, auditando municípios. Não vou dizer que foi exatamente assim, mas era bem parecido. Eram caixas, né, de cartão, de papelão, e os documentos lá jogados, e você tinha que sair procurando no interior lá do meu estado, em Pernambuco. Então, o que auditar aí? E aí vem a crítica depois ao auditor externo que não consegue produzir relatórios de qualidade. Bom, chegamos aqui aos nossos tipos de auditorias, e a Intosai, e esse é o propósito da sessão, foca em 3, basicamente: auditoria financeira, auditoria de regularidade, compliance e desempenho, performance audit. Percorrendo rapidamente cada uma delas, a Intosai trata a auditoria financeira como tendo o foco de determinar se as informações financeiras de uma entidade foram apresentadas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as respectivas regras. Trata, e esse é o ponto que quero destacar, da emissão pelo auditor de uma opinião baseada em razoável certeza. Razoável certeza, essa é uma palavra-chave para a auditoria financeira. Quem quiser aprofundar, a ISAI 200 trata desse tema. Por que eu estou destacando razoável certeza? Porque se formos analisar isso aqui, talvez nenhum dos nossos países realize auditoria financeira. Nenhum dos nossos países faz auditoria financeira conforme o padrão da Intosai. O que nós fazemos, regra geral, é auditoria de regularidade com foco em gestão financeira. Mas nós não fazemos testes estatísticos suficientes que nos permitam ter evidências suficientes e apropriadas
para uma opinião com razoável certeza de que aqueles demonstrativos financeiros expressam e são fiéis àquilo que aconteceu na execução ao longo do exercício. Eu digo isso e dou o exemplo do Brasil. O Brasil até hoje não faz auditoria financeira. O ano passado, o TCU começou um programa de preparação para fazer auditoria financeira conforme a Intosai. Faz-se auditoria de irregularidade com foco na gestão financeira. É outra coisa. Então, é uma reflexão importante sobre o que é que chamamos de auditoria financeira. Segundo, a auditoria de regularidade, bom, é o nosso trabalho usual, sobretudo no modelo de Corte de Contas, que temos essa vocação de berço, né, de regularidade e compliance. E aqui é verificar a conformidade com os normativos, quem quiser aprofundar, e sai 400. E aí vem a novidade para o nosso modelo de instituição superior de controle, chamada auditoria de desempenho, cujo foco é verificar a economia, eficiência, eficácia. Não estamos em busca de irregularidades, mas estamos em busca de oportunidades de melhoria na gestão. Não vamos fazer determinações, não vamos aplicar sanções, vamos propor recomendações que melhorem sistemas, programas, projetos, atividades e o próprio desempenho de algumas instituições. Aí sai 300, aprofunda esse tema. Esse é um grande desafio para as Cortes de Contas, né, que tem a vocação natural de fazer auditoria ou financeira ou de regularidade, né. Mas há movimentos no sentido de tribunais de contas realizando auditorias de desempenho. Conheço bem o caso do Brasil, que já faz há bastante tempo. Conheço aqui o caso de Moçambique, que trabalho mais de perto, que já está indo para a sua 6ª auditoria de desempenho. Sei de outros tribunais também que já consideram isso, já se engajaram nessa prática, como o Tribunal de Angola, mas ainda é uma coisa incipiente no nosso sistema, né? Diante desses tipos de auditoria, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos críticos. Primeiro, essas auditorias têm que ser baseadas em avaliação de risco. Esse é um ponto que eu observo de muita fragilidade na forma como nós realizamos nos nossos países. A seleção das próprias entidades a serem auditadas, ainda há muita fragilidade nesse processo. Devemos basear na avaliação dos sistemas de controle interno e não apenas em transações individuais. Para quem faz auditoria aqui, sabe exatamente do que eu estou a falar. Avaliação do sistema de controle interno. Aliás, eu acho que seria uma grande contribuição das nossas ISCs se nós pudéssemos fazer uma grande auditoria sobre a eficiência dos sistemas de controle interno nos nossos países. Porque a nossa eficiência e eficácia depende da eficiência do sistema de controle interno. As conclusões têm que ser claras e objetivas, e aqui digo, tem que haver conclusões e opiniões, né? E volto mais adiante porque é que eu estou destacando esse ponto. Destacar os aspectos relevantes, propor recomendações, e é evidente que as auditorias têm que ser tempestivas e relevantes para a entidade auditada. Sobretudo tempestivas. No nosso modelo de controle, que é mais complexo, porque não é só produzir o relatório, mas tem a fase seguinte do julgamento, muitas vezes não conseguimos atuar atempadamente. Muitas vezes não conseguimos devolver para o auditado em tempo oportuno para correção e melhoria da gestão, voltando para aquele assunto inicial. Não estamos aqui para fazer auditorias e escrever relatórios de auditorias. Estamos para promover boa governação, estamos para produzir impacto na gestão pública. Que desafios, para finalizar, para cumprir com o tempo, que desafios eu observo no nosso grupo, os PALOPs e Timor-Leste, em relação a auditorias? Primeiro, temos que tomar uma decisão. Onde vai o nosso esforço? Qual é o foco do controle das instituições superiores de controle? É um controle ex ante, o nosso sistema de visto, ou o nosso esforço deve ir para um controle ex post, auditorias?
Essa é uma discussão latente, é uma discussão de muito tempo. Eu prefiro colocar essa discussão não no sentido da exclusão, ou uma ou outra. Essa não é a minha posição. Mas o nosso esforço principal vai para quê? Se formos nos socorrer de novo da Intosai, na ISAI número 1, que é a Declaração de Lima, lá de 77, está claro que o papel principal de uma instituição superior de controle é realizar auditorias. É controle ex post. Mas, diz a mesma declaração, a depender da situação de cada país, é possível a realização do controle prévio. É exatamente a nossa situação. Temos fragilidades no âmbito do sistema de controle interno, é preciso uma atuação, porque há um gap. Alguém tem que preencher esse gap. Na cadeia de accountability há um gap. Alguém tem que suprir isso. As instituições supremas de controle, ou superiores de controle, estão suprindo esse gap, exercendo um controle prévio. Minha discussão aqui é, o nosso esforço vai ser concentrado em controle prévio ou em controle a posteriori? Sugiro que seja a posteriori, podemos deixar para a fase de debate. Segundo, há uma maior complexidade no nosso modelo. É muito fácil analisar um processo de auditoria no modelo de Westminster. Os intervenientes são em número menor, o processo é menos complexo. Nós temos duas fases, a fase instrutória e a fase do julgamento propriamente dito. É por isso que naquele SAI-PMF, a Intosai foi obrigada a acrescentar 2 indicadores específicos para tribunais de contas, para medir a eficiência do processo de julgamento. Eram 22 indicadores, foram acrescentados mais 2 por conta desse processo de julgamento que é exclusivo nosso. Por consequência, há problemas sérios envolvidos nos julgamentos em relação à celeridade e tempestividade. O estoque de processos, o backlog, pelo aumento da capacidade em realizar auditorias, em comparação com a capacidade de julgar esses processos, e aqui às vezes eu falo até em questões quantitativas, às vezes um aumento no número expressivo de auditores, os juízes permanecem no mesmo número, assumindo uma carga de trabalho muito maior. É impossível dar vazão. Não, é uma questão matemática, muitas vezes. Outras têm a ver com procedimento, como ajustar procedimentos para atender essa nova realidade. Mas esse é um problema dos nossos modelos, ou do nosso modelo. A questão da eficiência do sistema de controle interno, que é um desafio permanente nos nossos países, e isso tem um impacto muito maior do que muitas vezes a gente considera. Eu mostrei lá a questão daquela fotografia, que é uma expressão ao extremo, mas ilustra bem. O segmento das recomendações é outro elo aí que precisa ser observado nos nossos países. São repetidas as recomendações, os juízes aqui, conselheiros, podem testemunhar nesse sentido. Os relatórios quase que repetem as falhas que vêm ano após ano. Quer dizer, aí fica a pergunta, onde é que está o impacto? O que é que está acontecendo lá? Né? Onde está a nossa capacidade de enforcement? Onde está, de fato, o segmento dessas recomendações? Esse é um desafio importante. Transparência e ampla divulgação. Há ainda casos muito fechados em relação à divulgação dos resultados do trabalho da Instituição Superior de Controle. E isso, evidentemente, que traz prejuízos ao impacto que pode ser causado na gestão, sobretudo no modelo de Corte de Contas, em que há uma relação entre auditado e auditor muito fechada. É preciso ampliar essa divulgação. Isso tem uma relação com o último desafio, que é a maior interação com o parlamento, que eu não vou detalhar, é objeto de uma sessão seguinte, mas só retomando aquele assunto do nosso debate na sessão anterior. Não podemos avaliar o desempenho de uma instituição superior de controle em relação à sua interação com o parlamento apenas olhando para, no nosso caso, o relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado. O nosso esforço é muito maior, como disse o Ricardo, eu gostei da ilustração, há 2 autoestradas aqui, né?
O nosso esforço é muito maior nessa outra estrada, muitas vezes. Eu olho para o caso de Moçambique. Moçambique, em 2010, fez 600 auditorias e enviou um relatório e parecer à Conta Geral do Estado para o Parlamento. Se for avaliar a relação do Tribunal Administrativo com o Parlamento, apenas na questão do relatório e parecer, vamos desprezar 600 entidades que foram auditadas, com recomendações, com sugestões, com determinações, com punições, sanções, multas, devolução de recursos. Todo esse conjunto não é analisado no esforço, no desempenho. Então, temos que ter cuidado quando falamos de maior interação com o Parlamento, não considerando que é uma falha do sistema. Os relatórios de auditoria não vão para o Parlamento. Não é uma falha de sistema. Eu diria até que, em muitos casos, é mais eficaz do que o modelo de Westminster, porque o ciclo de accountability se fecha ali, com um julgamento imediato. Em muitos países aqui da África, que adotam o modelo de Westminster, você conversa com o auditor-geral e ele diz: como eu queria ter a força que os tribunais de contas têm, de decidir e não ficar esperando pela Comissão de Contas Públicas tomar as providências, que também têm os seus problemas. Os parlamentos nem sempre são tão fortes, as comissões nem sempre têm a condição de dar seguimento a isso. Então, muito cuidado quando falarmos de interação com o parlamento, para não considerar que há falha no sistema, mas não há nenhuma dúvida que há grandes oportunidades de melhoria. Bom, em relação à auditoria de desempenho, para finalizar, quais seriam os nossos desafios? Primeiro, a diferença de modelo. Não estamos... É muito mais fácil realizar a auditoria de desempenho no modelo de auditor-geral, controlador-geral, do que no modelo de Tribunal de Contas. Porque isso implica uma série de mudanças, inclusive de cultura organizacional, né, de tradição que vem. Também temos que observar o mandato. Há muitas instituições superiores de controle que não têm esse mandato de realizar auditorias de desempenho, no modelo de Tribunal de Contas. Terceiro desafio: cabe julgamento em processo de auditoria de desempenho? Mas como é que um processo de auditoria é concluído no modelo de Tribunal de Contas que não seja com apreciação pelo corpo de julgadores? Parece que ficamos numa armadilha aqui, né? Porque julgamento como tal, como conhecemos, é incompatível com a auditoria de desempenho. Não estamos em busca de irregularidades, eventuais punições. O propósito é outro. Não há julgamento como tal. Eu cito aqui o caso de Moçambique, que encontrou uma solução muito interessante na sua legislação recente, que é, no caso dos processos de auditoria de desempenho, os processos relatórios são apreciados pelos juízes conselheiros que aprovam ou não o relatório de auditoria. Não há, digamos, um julgamento no sentido de buscar irregularidade e estabelecer punições. Essa é uma discussão importante e difícil de superar. Qualificação dos auditores, já falei, precisa uma mudança na cultura organizacional e, no caso de auditoria de desempenho, a exigência de equipes multidisciplinares, né? Sai daquele contexto de contadores, bacharéis em direito, economistas. Né? Há uma multiplicidade de disciplinas que estão envolvidas. A questão da comunicação dos resultados, já que o ciclo de accountability é diferente, não vai haver um julgamento como tal que provoque esse impacto, é preciso comunicar para que haja a produção de resultados de forma mais efetiva. E, de novo, maior interação com o parlamento. No caso de auditoria de desempenho, eu considero fundamental partilhar relatórios com o parlamento. É fundamental, porque estamos falando de políticas públicas, estamos falando do aperfeiçoamento de programas que têm relação absolutamente direta com a discussão do ciclo orçamental seguinte e com a discussão, inclusive, de escolhas em políticas públicas.